Com muita frequência, os principais estudos em psicometria podem ser classificados em duas grandes áreas que, por sua vez, são associadas às palavrinhas medir e avaliar. Estudos dessa primeira área, não é, que eu estou chamando de medir, são aqueles estudos que buscam as principais fontes de evidências de instrumentos psicológicos. Quase sempre nós temos um público muito específico de psicometristas e estatísticos, artigos que começam com propriedades psicométricas de tal teste, estudos de validação de tal escala, e mesmo que a gente tenha uma parte aplicada um pouco mais tranquila em relação à programação, esses estudos eles carregam um pouco de estatística um pouco mais densa, não é? Esses estudos talvez façam parte de 95% da área. A segunda parte que eu estou chamando aqui de avaliar são estudos mais humanos, em que a ideia por detrás é a seguinte: eu tenho um instrumento, eu aplico esse instrumento numa pessoa, num grupo, numa organização, num time, eu tenho um resultado, e agora eu quero ter a capacidade de interpretar esses resultados obtidos, né? Esses estudos que eu estou chamando de avaliar são muito mais humanos, são muito mais abrangentes e quase sempre são conectados a artigos do tipo tabela de normas de determinada escala ou referências normativas de determinado teste. Nesse vídeo eu vou discorrer um pouquinho mais sobre essa segunda área, lembrando que nos outros vídeos eu falei dessas primeiras grandes áreas da psicometria relacionadas a medir instrumentos psicológicos. Bom, a ideia por detrás é, se eu aplico um instrumento psicológico diferente da maior parte dos instrumentos de engenharia, que tem unidades básicas, os resultados obtidos por alguém nesse instrumento não são interpretáveis per se. Por exemplo, se eu fizer um teste de atenção e tirar o resultado 40, e uma outra pessoa fizer o teste de atenção, esse mesmo teste tirar 20, eu só sei que eu tirei mais do que essa pessoa que tirou 20. Não dá para falar, por exemplo, que eu tenho um dobro de atenção que essa pessoa que tirou 20. Isso não vai rolar. Se eu não tiver referências estatísticas que me permitam interpretar os resultados obtidos por um instrumento psicológico, eu meio que fico sem saber o que fazer. Bom, essa ideia de referências, ela se quebra em três grandes ah, padrões de referências que eu vou colocar aqui na tela para vocês no artigo do nosso grupo. Primeiro, a proposta de ter um quadro de referências é possibilitar a interpretação dos resultados. E é possível fazer isso com base em três grandes domínios. Primeiro, a gente chama de testes ou instrumentos referenciados por critério. Você está vendo aqui no lado da sua tela. Bom, essa ideia de critério é muito intuitiva, apesar de fora dos dados. Eu pego um critério externo, eu aplico esse critério externo para, por exemplo, interpretar os resultados. Vamos imaginar que você faça psicologia na PUC. Você sabe que para você passar de ano ou de período, você precisa tirar o resultado de 5 ou mais. Mesma coisa na UFRJ. Se tirar 5 ou mais, você está aprovado. Menos do que isso, você refaz essa matéria. Ou fala com o professor, né? Tenta dar seu jeito. Faz um trabalho, uma coisa assim. Isso é um critério externo aos dados. Claro que ele não é totalmente ao acaso, tem uma lógica por detrás. Vamos imaginar que você preste um concurso militar. Para que você passe para uma próxima etapa nesse exame físico, você tem que fazer pelo menos 10 barras. Isso não é totalmente ao acaso, apesar de ser distanciado dos dados. A gente chama isso de testes referenciados por critério e com pouca frequência isso é utilizado em psicologia. A segunda parte nós chamamos de testes normo-referenciados ou normatizados. A ideia de normas é uma ideia relacionada a dados. Norma significa referência dos dados, em que eu aplico esse instrumento para um conjuntão de pessoas naqueles primeiros estudos em psicometria e eu crio tabelas de normas que me permitam interpretar os resultados e depois classificar. A ideia principal das normas é se quebrar em pelo menos dois indicadores. Normas que são muito ancoradas na média e normas que são muito ancoradas em posições relativas entre pessoas. Quando a gente pensa em relação a normas ancoradas na média, nós temos aí o Z-score e o T-score, que por definição utilizam a média para fazer as contas. E finalmente, quando a gente pensa em como enfileirar as pessoas como se fosse um ranking, nós temos aí o percentil como a principal forma de interpretar esses resultados. Uma coisa muito importante, não é? Essa ideia de normatização tem tudo a ver com a criação de referências estatísticas que me permitam interpretar os resultados e depois, eventualmente, classificar as pessoas em função das suas performances ou dos seus resultados. Uma coisa importante que eu costumo falar, norma é sempre um número, enquanto a classificação é sempre um texto relacionado àquele número em algum momento, por exemplo, acima ou abaixo da média. E, finalmente, mais utilizado em neuropsicologia, existem aqueles instrumentos que são chamados de clientes referenciados. Isso é menos visto, de uma maneira geral, em psicometria, mas a ideia por detrás disso é, bom, se uma pessoa está numa avaliação neuropsicológica, com muita frequência, ela talvez esteja abaixo da média daquele grupo normativo, daquele grupo de referência dela. E faria pouco ou nenhum sentido utilizar esse grupo para tentar interpretar os resultados dessa pessoa que talvez tenha sofrido algum tipo de acidente.
Nesse sentido, eu utilizo as referências dela própria, por isso clientes referenciados, para tomar decisões. Uma coisa importante quando a gente fala sobre referências. Primeiro, a palavra referência significa referência estatística, não significa uma referência qualitativa ou meio que ao acaso, e sim referências estatísticas. Um segundo ponto importante, essas referências elas sempre são feitas com o mesmo intuito, conseguir interpretar os resultados obtidos por alguém ou por um grupo em instrumentos psicológicos, seja como um rastreio, seja para testar hipóteses diagnósticas, seja para verificar, por exemplo, a efetividade de uma intervenção. Mas a ideia é eu conseguir interpretar. E, finalmente, para que eu consiga interpretar adequadamente os resultados, eu tenho que ter aplicado o teste de maneira correta, e esse teste tem que ter fontes evidentes de validade seguras que me possibilitam isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na nossa aula um pouco mais aplicada, em que eu vou mostrar um pouco algumas referências estatísticas utilizadas na área. Super abraço para vocês.